Eu não tinha experiência nenhuma com contabilidade. Eu nunca tinha trabalhado num escritório, eu nunca tinha feito... O meu conhecimento era exclusivamente do curso, né? Efetivamente da minha graduação, relacionamento, network. Eu acho que, olha, eu posso dizer assim que se não é uma das coisas principais, tá ali no top 5 de skills, digamos assim, que a pessoa tem que ter. Mas eu acho que o ouvir dentro desse nicho que a gente trabalha é muito importante. Muito mais que falar, é ouvir. Fala, lucrativos! Sejam bem-vindos a mais um episódio. E hoje esse episódio tá incrível, né, Julia? O que será que a gente vai falar hoje? Olha, eu acho que é um monte de coisa sobre tecnologia, startups, negócios na contabilidade. Para você que tá em casa, acha que não pode ter inovação, criatividade na contabilidade? Mas a contabilidade não era só algo chato. Ah, só número? E quem que vai nos ajudar? Hoje eu vou ter que te contar, né? Então me conta. Tem que te contar quem é o nosso convidado. Mas hoje o nosso convidado é o Matheus Camargo. Ele que vem contar um pouco do mundo dele, do negócio digital, um pouco da startup. Matheus, seja muito bem-vindo. Espero que tu goste de gravar com a gente. E é um prazer enorme ter tu aqui para gravar com a gente. Prazerzaço estar aqui hoje com vocês, né, no Lucrativamente, para poder contar um pouquinho da jornada, de como surgiu, de todos os desafios, enfim, que a gente acaba encontrando nesse nosso nicho, né, que é extremamente importante para a sociedade. Então, estou muito feliz e contente. Acho que vai ser um papo bem legal, hein? A gente tá super feliz de estar aqui. E eu já vou de cara agora, né? Primeiro ponto, né? Como é que surgiu essa ideia? Porque, vamos falar, né? Vamos ser sinceros. Todo mundo, quando fala em contabilidade, tem um cara jovem. Mas quando o pessoal fala contabilidade, lá vem, né? Lá vem. Como que surgiu esse negócio com essa cara moderna de startup? Conta pra nós. Legal. A ideia surgiu, na verdade, em 2018. Eu, particularmente, trabalhava com inovação, com empreendedorismo, ou seja, estava imerso nesse mundo do empreendedorismo, trabalhando e conversando com muitos empreendedores de diferentes áreas, enfim. E o meu sócio, meu atual sócio, né, na época ele trouxe esse novo cenário que estava surgindo. Isso, como eu disse, era meados de 2018, então não tinha muita coisa que falava sobre contabilidade digital. Eu estava em final de curso de graduação, naquele momento de ansiedade ali, que a gente não sabe muito bem o que quer fazer exatamente. Que idade estava aí? Eu estava com 23 para 24 anos, basicamente, finalzinho do curso, e eu não sabia exatamente o que eu queria fazer, né? Mas eu sabia o que eu não queria fazer, que era a contabilidade tradicional. Ela não estava no meu mapa, digamos assim. Então, meu sócio trouxe essa possibilidade, eu comecei a estudar um pouco, e eu disse, não, pera um pouquinho, isso faz sentido para mim. Isso, eu acho que a gente consegue levar esse contexto da tecnologia, do empreendedorismo, para dentro desse negócio que é reconhecidamente tradicional, e eu acho que a gente consegue desenvolver algo bem legal aí. Então a gente levou 6 para 7 meses, né, para a gente conseguir tirar do papel a ideia. Inclusive a gente tem até hoje, é um marco para a gente, a agenda, o papelzinho onde a gente desenhou o modelo de negócio, lá em agosto de 2018. Né, onde a gente montou os planos. Aniversário. Exatamente. Nossa, da legal. ideia, exatamente. Então a gente desenhou tudo ali, né? E como qualquer ideia, geralmente, né, nasce no papel. Com a gente não foi diferente, por mais que seja da tecnologia, né? Aí, claro, a gente foi dando os passinhos próximos, né? A gente foi buscar um desenvolvedor para nos ajudar a como tangibilizar exatamente aquilo que a gente queria fazer, enfim. Então, a nossa jornada começa lá em 2018, onde a gente iniciou de fato, né, o negócio em janeiro de 2019. 10 de janeiro de 2019, a gente lançou aí a plataforma, né, a proposta. E somos período pré-pandêmico, né? Então, a gente viveu o antes e o depois, né, desse movimento que todo foi digital. Super favorável, né? Tirando, obviamente, qualquer questão social da pandemia, para a gente, em termos de negócio, foi muito bom. Foi um grande acelerador digital. A gente cresceu mais de 100%, né, organicamente, sem investir R$1 em marketing, porque as pessoas se descobriram no digital. Porque começou esse desafio aí. No início, a gente panfletava, a gente batia de porta em porta, literalmente. Assim, Mas na pandemia, tu colocava no Google. Exatamente. E aí, antes da pandemia, o pessoal não nos recebia da maneira como nos recebe, como entende hoje, né? Porque aquela figura do contador era aquele senhorzinho de cabelo branco, sentado, né, na mesa ali na frente do computador. Era aquele o estereótipo do contador. Então, a gente chegava lá de camiseta e casaco, não tinha, o pessoal não nos recebia. Isso antes da pandemia, claro. Aí depois, por meio desses aceleradores todos que houveram dentro do digital,
obviamente a proposta ela, né, mudou bastante aí em termos de acolhimento das pessoas para nossa área, né? Eu vou interromper só um pouquinho o teu episódio para te dar um recado super importante, que esse podcast é um oferecimento do curso de Ciências Contábeis da Faculdade Antônio Meneghetti. O que mais, Juliana? Passando também para avisar que vai ter um QR Code aqui para ti, caso tenha interesse com o curso de Ciências Contábeis, nos mandar mensagem, ligar pra gente. Não vai dar, né? Mas faz uma ligação, pode fazer. Pode fazer. Vai que tu tenha meu número, daí tu pode ligar pra mim assim que eu te respondo. Ou no @JujubaBecker. @JujubaBecker, pode ser também. E não se esquece de se inscrever nas nossas redes sociais, segue o @lucrativamente no Instagram, também pode fazer inscrição no YouTube para você ficar por dentro de tudo que tá acontecendo aqui. E se por algum motivo tu não conseguiu acessar, tu pode também nos ouvir no Spotify. E o que mais? E assim, ó, pra ti, caso tu esqueça, caso tenha um amigo, um colega, alguém que tem interesse pelo curso de Ciências Contábeis, chama essa pessoa pra assistir o nosso episódio, mostra pra ela, compartilha e vem ser Anf, vem ser Contábeis. A gente espera, hein? Vem ser lucrativo. Tá, vamos voltar a trabalhar. Vamos voltar a trabalhar, por favor? E essa parte, assim, que tu traz do empreendedorismo, sempre foi algo que tu quis? Ou isso foi algo que foi acontecendo no meio do caminho, assim? Não, eu queria. Eu já venho, na verdade, já de berço, né, de empreendedorismo, né? O meu pai sempre teve loja, enfim. Já entendia um pouco do desafio que era. Então, eu queria fazer algo porque eu queria levar algum diferencial para a comunidade, para a sociedade. Eu não sabia exatamente o quê, até por isso da escolha do curso de contábeis, né, para não ir para uma área que fugisse muito disso. Então, a área de negócios, a área empresarial, sempre foi algo que me chamou a atenção. Eu só não sabia o quê, mas no momento certo, a gente conseguiu desenhar um modelo legal e foi bem bacana. E é legal isso que tu traz, por exemplo, tu não sabia o que tu queria, mas, por exemplo, as pessoas acham que a contabilidade não é algo de negócio, de empreendedorismo. Então, a visão que tu tinha de, por exemplo, talvez não soubesse o que tu queria, mas a contabilidade tinha uma parte de negócios, tinha algo que podia... E com 23 anos, né? Ele tinha, né? Então, gente, assim, eu me considero, em termos de identidade, eu me considero muito mais empreendedor do que contador. Porque o empreendedor, enquanto raiz, assim, enquanto conceito, ele é aquela pessoa que está disposta a resolver problemas, né? Seja o problema que for. E o que a contabilidade faz de maneira direta, né? Resolve isso. problemas. A gente está sempre resolvendo o problema das pessoas. Então, eu tento Às vezes trazer... até milagrosamente, né? Exatamente. Trazer esse conceito, né, da resolução de problemas de uma maneira mais inteligente e estratégica, de fato, que o empreendedorismo traz como raiz, para dentro desse nosso modelo de negócio, para dentro da nossa base de clientes, sabe? Então, é um instrumento que a gente usa, uma cultura que a gente usa para resolver problemas. Isso serve para os clientes, mas também serviu muito para a gente enquanto governança, enquanto negócio Conte digital, né? Porque a gente também é um negócio, a gente também precisa parar de pé, a gente também tem conta para pagar. Então, criar todo esse contexto... serviu muito para mim esse conceito do empreendedorismo para a gente conseguir desenvolver algo legal, né? Algo sustentável, né? E que possa realmente agregar valor na sociedade, né? Show. E sabe o que eu queria te perguntar? É o seguinte. Bom, o modelo de negócio de vocês, ele é muito específico, né? Vocês pensaram bem, eu queria que tu contasse, porque como vocês pensaram essas características dos clientes, vocês nicharam o negócio de vocês, e eu queria saber também, né? Aproveitar, né, gancho, se teve alguma dor específica, algum anseio, alguma necessidade que tu observou que faltava na contabilidade, que tu pensou, nossa, esse aqui podia ser o meu segmento, isso aqui é a minha oportunidade. Queria saber, ouvir um pouquinho. No início, gente, a gente estava, né, como todo e qualquer negócio, a gente tem que abraçar tudo que vem. Né? Por questão de necessidade, porque tem o boleto no dia 5 tá lá, entendeu? Ele tá vindo. Então a gente tem que realmente fazer algo assim para entender realmente. E aí existe esse processo de validação. Então no início a gente abraçava o que vinha. Era CNPJ? Vem que a gente atende. Só vem que a gente atende. Não sabemos. Exatamente, mas a gente faz, né? Só que no decorrer da jornada, por meio de capacitações e de entendimento de negócio que a gente teve, esse foi um diferencial que a gente teve. A gente entendeu que um certo ICP, que a gente chama, né, um perfil de clientes, era o mais funcional para a gente, tanto no aspecto operacional, né, então era um cliente que era confortável para a gente conseguir trabalhar com ele, porque o nosso objetivo era a escala do negócio, então a gente tem que ter esse cuidado com o operacional, e da mesma forma, um perfil que a gente conseguiria agregar valor de maneira mais efetiva. Né? Então, a gente sempre comenta, a contabilidade digital, a contabilidade online, ela não é para qualquer perfil de pessoa, de empreendedor. Ela é para alguns determinados.
E a gente entendeu isso com volume. A gente foi olhar hoje, já passam só de empresas de micro e pequenas empresas, passam de 25 milhões, né, no país inteiro. E existia um oceano azul de oportunidades com um público que, em tese, estava desassistido, né, pelas contabilidades mais tradicionais, vamos por assim chamar. E a gente identificou que, com as mudanças, né, a evolução do perfil das pessoas, a gente conseguiria agregar valor para esse perfil. Então, esse desenho foi feito, né, no decorrer da trajetória do negócio. A gente entendendo como o mercado se portava e de que forma a gente ia conseguir agregar valor para esse perfil. Então, tudo foi um desenho, é uma construção de fato ali, fazendo testes e fazendo validações de fato. E tecnologia ligada. Então, com certeza, sempre. Então, aquele cara que é... Vamos dizer que a dor poderia ser aquele cara que gosta de tecnologia, gosta de resposta rápida, gosta de uma comunicação mais direta, clicar no botão e resolver um problema, esse é o teu negócio. Eu vou citar apenas um perfil que a gente atende, que acho que fica muito claro para todo mundo o que a gente está falando aqui. Desenvolvedores de sistema, por exemplo, né? Que são contratados PJ por outras empresas, seja do exterior ou seja até mesmo aqui do Brasil. Ele já carrega um perfil que ele, assim, ele é extremamente tecnológico. Então, assim, você imagina um desenvolvedor sair de casa para ter que levar uma nota fiscal para contabilidade. Exato. Lá... Não pegar funciona. O carro e até com a tua certeza, empresa. isso não funciona. A pessoa voando da inteligência artificial. Né, gente? Então, assim, é isso que a gente olhou. Esse público estava desassistido. Esse cara que quer o mínimo de contato, ele quer agilidade. Ele não quer o contato, na verdade. Ele quer clicar em botões e as coisas acontecerem. Claro que por trás, né, por todo esse background, a gente tem pessoas, a gente tem um time por trás que resolve tudo para poder entregar isso de fato para ele. Porque a gente sempre fala, né? A contabilidade ela é uma só, né? Independente do meio que a gente faz. A gente só mudou a forma, só mudou o meio que a gente se relaciona com o cliente. Embarcando tecnologia, né, para conseguir agregar o que ele realmente precisa. Então, eu acho que é um excelente exemplo para a gente trazer do que realmente a gente entendeu. Então, esse é o perfil que hoje a gente atende aí. É o perfil que nos proporciona escala, né? Então, a gente consegue escalar o modelo de negócio de maneira muito rápida, muito efetiva, né? Em termos de oportunidade imensas, né? Porque a gente fala aqui, falei só da tecnologia, mas tem engenharia, arquitetura, advocacia, enfim, outras áreas, né? Que são bem contemplativas a esse modelo, né? Eu quero puxar um gancho, assim, do que tu trouxe por exemplo, no início, tu comentou, né? Por exemplo, tudo que era negócio, vocês pegavam. Tu tem alguma coisa, por exemplo, que tu lembre de algum negócio, assim, que talvez vocês não dominassem, que vocês tiveram que abraçar, porque, de certa forma, no final do mês tinha boleto para pagar, e que vocês pensaram, meu Deus, não saber como é que vamos sair daquilo. Porque, assim, muitos jovens hoje acham que a pessoa sabe responder tudo, que a pessoa vai saber responder tudo, eu não preciso correr atrás, eu não preciso estudar. Como é que foi isso pra ti, no sentido, talvez, não sabia nem quando o mato era alto. Gente, isso é muito legal. Porque, quando o mato era alto, né? Exatamente. Gente, isso é muito legal, porque assim, eu não tinha experiência nenhuma com contabilidade. Eu nunca tinha trabalhado num escritório, eu nunca tinha feito... O meu conhecimento era exclusivamente do curso, né? Efetivamente, da minha graduação. Tu não tinha realidade de escritório? Nada. Nem sabia o primeiro como é que ia ser. CNPJ que a gente abriu foi o nosso e eu não sabia nem como começar. Então, tudo que aconteceu era novidade. Só que eu acho que era isso que nos diferenciava. A gente ia atrás, a gente corria. E eu acho que um ponto importante a citar aqui, principalmente a galera que está na graduação, em final, relacionamento. Né? Eu tinha um estreito relacionamento com todos os meus professores do curso. Então, quando eu me apertava, professor, tal coisa... Eu faço isso até hoje. Gente, eles faziam isso com o maior orgulho do mundo, assim, me ajudavam muito. Então, assim, eu sempre fui uma pessoa, enquanto negócio, que sempre foi muito ajudada. Então, muita gente me ajudou nessa construção. Legal. A mãe do meu sócio, ela também é contadora, então a gente seguido ligava para ela para tirar dúvida, para ver como fazia. Então, assim, tudo foi desafiador pra gente no início, sabe? Então, isso prova que o que eu falo que eu sou muito mais empreendedor do que contador é verdade, porque é isso. Beleza, é assim, sabe? É um avião voando. Vocês já viram aquele memezinho que tem? Assim, como que faz? Eu sei fazer. Aí tu tá lá pilotando o avião com um manualzinho, como pilotar já. É assim que funciona. É assim que funciona. Deu a cara tapa também, né? Exatamente. Então, eu sempre garanti muito isso para as pessoas. Claro que alguns erros aconteceram, obviamente, mas assim como, né, a gente é humano, a gente o que faz?
assume o erro, contorna a situação, resolve, pronto, vida que segue. Então, isso foi muito legal. E aquela história, né? O relacionamento, o network é uma parte super Nossa, importante, super né? importante. Porque que nem tu falou, por exemplo, se tu não tivesse os professores pra ligar, pra quem tu ia ligar? Exato. Gente, eu acho que esse ponto, relacionamento, network, eu acho que, olha, eu posso dizer assim que se não é uma das coisas principais, tá ali no top 5 de skills, digamos assim, que a pessoa tem que ter. E isso, aproveitando esse momento da graduação, vai participar de evento, vai participar de grupo de pesquisa, vai participar de tudo que é possível, tá? E que tem muita coisa hoje à disposição, tanto na internet, gratuito, inclusive. Né? Então, assim, aproveite esse momento de construção para justamente fazer isso, se relacionar com pessoas. Vai bater em escritórios de contabilidade, se for o caso. Tem um estágio, não precisa nem ser remunerado. Só me coloca a fazer algumas coisas aí para aprender e eu entender um pouquinho como tudo funciona e conhecer as pessoas que fazem, como que são. Então, assim, talvez se fosse uma dica que eu pudesse dar, com certeza seria isso. Eu quero fazer uma pergunta agora, vou fugir da sequência. Além de ter bom gosto para se vestir, que ele tem, eu queria saber o seguinte, pensando num jovem que está em casa e que quer desenvolver um negócio, gostei desse modelo de negócio, que competência tu tem, além do bom gosto para se vestir, que competência tu tem que tu considera um diferencial para quem quer estar nesse negócio, na tecnologia? Ouvido. Eu acho que o ouvido é uma coisa muito importante nesse momento. Porque a gente precisa... Hoje, a gente gosta muito de falar, né? Falar. Mas eu acho que o ouvir, dentro desse nicho que a gente trabalha, é muito importante. Muito mais que falar, é ouvir. É entender um pouco do que a pessoa efetivamente está querendo dizer. Porque isso tem um detalhe, né? A gente não sei se vocês têm a bolinha de cristal de vocês, eu tenho sempre a minha do meu lado, né? Porque muitas vezes o cliente, ele precisa de uma ajuda, ele tem uma dúvida, alguma coisa, mas ele não sabe nem como pedir. Porque ele, como não é um assunto dominante dele, então a gente tem que identificar o que ele quer exatamente para conseguir ser assertivo na resposta, na construção que, na verdade, a gente consegue muitas vezes ajudar mais do que precisaria, né, por meramente essa habilidade de ouvir. Então, esse acolhimento, ouvir, eu acho que é fundamental e eu acho que é um perfil que eu tenho, assim, que eu busco, não só com clientes, mas com a equipe também e todos os ambientes que a gente habita, né, eventos, a gente participa de muito evento também, sempre nessa linha, sabe, de ouvir, para aprender, né, e para entender as pessoas. Esse é o grande detalhe. Eu acho que agora, assim, pegando o que ele fala no sentido de ouvir, assim, mas linkando com o negócio de, por exemplo, hoje, aquela história, muitas pessoas ainda têm um receio do mundo digital. Muito, medo. Medo, por exemplo, vão roubar meus dados, como é que eu vou entregar meus dados? E querendo ou não, hoje a contabilidade tem muita informação. Sim. Como que hoje tu passa, de certa forma, a confiança para aquele usuário que tem interesse na tua contabilidade, que ele entenda que é um negócio sério, que é algo que, de fato, vai ajudar ele? Como que funciona? As pessoas têm um receio, não têm um receio? Como é que funciona o dia a dia mesmo? Eu acho que prova social é uma coisa que nos ajuda bastante para quebrar um pouquinho essa objeção das pessoas, tá? Só que, claro, essa prova social, ela não nasce com a gente, né? A gente conquistou ela no decorrer, né? Tendo essa base toda de clientes que a gente tem. Hoje são quase 800 clientes, né? Que a gente já tem na nossa base. Essa construção se deu muito por conta disso. No início, eu acho que passa muito nesse aspecto da gente entender as pessoas e passar confiança no diálogo, na conversa, sabe? Por mais que seja digital, a gente sempre tentou, da maneira que a gente tinha, sempre tentar humanizar mais possível, assim, o contato. Então, até áudio no WhatsApp, por exemplo. Assim, mandar um chat ali, tu vai ser uma IA que vai me responder. Não. Inclusive, a gente sempre prerrogou por isso, assim. Eu tô até, inclusive, um pouco reativo com o atendimento por IA por conta desse filtro, por conta dessa situação. Inevitavelmente, mais dia menos a gente vai ter que implantar, tá? É fato. Mas eu ainda com IA das empresas. Eu ainda tô um pouquinho resistente, sabe, com isso, justamente por isso. Sabe? Porque assim, a gente as pessoas não vão ali para pedir um lanche, entendeu? Para pedir algo pronto, sabe? Muitas vezes tem exatamente isso. Dela vai pedir alguma coisa e muitas vezes ela nem sabe o que ela quer. Então, essa interpretação, né, da dúvida
Hoje a IA não está fazendo ainda, pelo menos as que a gente conhece, as que a gente tem acesso aqui, não estão fazendo isso de maneira efetiva. Então, o humano, hoje, por exemplo, o nosso suporte, né, que a gente tem, ele é 100% humanizado, né? Então, essa proposta que a gente, desde lá do início, eu era dentro do escritório, eu era reconhecido como o rei do áudio, né? Porque o cliente vinha com alguma situação, eu mandava um áudio para ele ali, porque além de uma... palestrinha, então. Tipo isso. E não era áudio curtinho, era áudio longo mesmo. Contador palestrinha. Porque, gente, Ainda vocês bem que tem imaginam... duas vezes mais rápido. Gente, vocês imaginam a gente ter que explicar toda uma estratégia tributária para uma pessoa por Pelo texto. WhatsApp. Tipo assim, não funciona. E o cara não quer ir no teu escritório, tu vai ter que mandar Exatamente. Então, e assim, não quer ligação. Claro, Não dá pra fazer não um quer vídeo. ligação também. O áudio funcionava como uma certa humanização, mas ao mesmo tempo passava essa tranquilidade para as pessoas, assim, passava essa segurança. Então a gente quebrou essa objeção muito usando desse modelo, né? E eu quero saber o seguinte, como é que tá, na percepção dos teus clientes e na tua percepção, as questões de automação, inteligência artificial na área da contabilidade? Isso já está presente, está chegando, já chegou? Como é que está no teu negócio e na percepção dos teus clientes essa questão da inteligência artificial, automações? Sem dúvida, isso aí é presente já faz um tempo, principalmente com a gente que atua muito com essa questão da tecnologia, mas assim, ela vem para agregar em termos de produtividade ao escritório, né? Então, assim, atividades que antes eram feitas, né, por pessoas de maneira repetitiva, né, que não dava para ser replicável, enfim, e isso a gente transformou com automação. Hoje, enquanto modelo de negócio da Conte Digital, a gente está transformando a Conte, não é mais um sistema de contabilidade, mas agora um ecossistema de soluções. Então, hoje, por exemplo, a gente está agora, no finalzinho do mês de agosto, a gente vai fazer o lançamento do ContePay, que é a nossa instituição de pagamento agora, que vai ser interligada com a contabilidade. Então, a movimentação financeira, que hoje, né, o empreendedor tem que passar as informações para o escritório de contabilidade, ele fazendo por dentro do ContePay, por exemplo, automaticamente essas informações estão indo para dentro da escrita contábil, da escrita fiscal, o que nos traz a questão, o aspecto da contabilidade em tempo real. Que é o que a gente vem tentando fazer. Sem ele ter que digitar, sem ele ter sem ter que tirar dados, informações daqui e passar para cá. Né? Então, hoje o que a gente tem muito, né? A empresa ela tem o seu ERP, ela tem o seu CRM, ela tem a contabilidade, ela tem outros serviços. Agora, nesse ecossistema que a gente está formalizando, ela vai ter tudo num único lugar. Então, acessando uma única plataforma, pelo celular ou pelo computador, enfim, ele vai fazer toda a movimentação fiscal, financeira e contábil dele. Legal. E isso sim, isso agrega valor, e aí a automação vem para ajudar nisso aí. Mas por trás, tem toda uma galera, tem a nossa equipe lá, né, ralando para fazer tudo isso aí acontecer, né? E hoje pensando talvez naquele jovem que tem talvez o interesse de começar um negócio no mundo digital. Tá curioso? Tá curioso, assim, escutou o nosso podcast. Precisa de muito investimento financeiro para começar um negócio? Eu quero saber. Ou não? Como é que funciona para investir hoje? Hoje, em termos financeiros, é claro que necessita, né, desprender um certo recurso, mas hoje está muito fácil e muito barato, principalmente, para fazer. Né? Claro, vai depender da área, vai depender do nicho, mas hoje a possibilidade que o digital nos trouxe para fins de validação é muito interessante. Hoje a gente tem diferentes ferramentas, né, inclusive de IA, que pode desenvolver seu site, pode desenvolver um marketplace, pode desenvolver uma plataforma de venda de produtos e serviços, enfim, em minutos, né, com um custo baixíssimo, e você consegue fazer rodar para ver se aquele negócio de fato faz sentido. Eu acho que esse é o grande detalhe que a IA tem. Claro que no decorrer da trajetória, conforme a evolução das coisas vão acontecendo, vai ser necessário código, vai ser necessário estrutura, governança de dados vai ser importante, mas isso é depois que o negócio já está acontecendo, já está faturando, já está pensando em crescimento de fato. Agora, para iniciar, pouquíssimo recurso, muita vontade, muita ousadia, né, muita resiliência, faz com que negócios grandes consigam sair do papel aí. É muito diferente do que era antigamente. Né? Então, tá, realmente quem quer, independente da área, tem alguma ferramenta que pode ser usada, né, para realmente dar esse start aí com custo baixo, enfim. E, Matheus, já deu uma aula para nós para estruturar o negócio agora. E agora, como que o teu negócio atrai o cliente? Como que o cliente que está lá
né, não sabe o que vai fazer, chega no teu negócio? Qual é a tua estratégia para atrair esse cliente? Hoje a gente tem diferentes canais de aquisição, que a gente chama. Isso é um negócio legal que também não é todo escritório de contabilidade que tem. A gente tem um setor comercial instaurado, implantado. Né? Então, que tipo, cuida... vocês têm uma área comercial. Tem uma área comercial, tem vendedores ali, assim, realmente. Sério? Porque, assim, Que, de certa forma, teoricamente, o boca a boca, no sentido do físico funcionar muito, de vocês é alguém, de fato, que é do digital mesmo, que vai Exato. querer. Funciona. A gente hoje tem 4 canais prioritários. Assim, um deles é o Member Get Member que a gente tem, que é a indicação. Então, clientes ativos que indicam outros clientes. Então, a gente tem, inclusive, uma boa margem aí dos clientes entrantes vem desse canal. O próprio marketing digital. Então, a gente aparece para as pessoas, né? Naquele momento certo. Tu grava vídeos também? Tudo. Tem vídeos, imagens, enfim. A gente trabalha de maneira com marketing digital bem forte. Tráfego pago, enfim. Né, para tudo desenhado estrategicamente para alcançar esse público que a gente desenhou, né, no decorrer dessa trajetória. A gente tem o que a gente chama de outbound, né, que são as prospecção ativa. Então, a gente vai, desenha e monta como se fosse uma lista de possíveis clientes que a gente quer e vai lá e entra em tu já contato mira no de fato. cara. Esse cara podia ser nosso. Exatamente. Então, a gente vai lá converter ele. E também a questão de comunidade. Converter ele para nós, no caso. Né? E aí a gente vai... E tem a questão de comunidade. Muito bom. Tranquilo. E tinha a questão de comunidades também, né? Que a gente tem. Estratégia, então, né? Claro. E a comunidade que a gente tem também. Então, a gente vai, né, também participa de muitos eventos, inclusive de outros nichos, assim, para justamente poder levar um pouquinho, né, do nosso modelo de negócio lá, para trazer, de fato, né, esse público para a gente aí. Então, a gente acessa as pessoas mais ou menos nesse formato. Assim. Convertendo As pessoas. Em ó. Convertendo, exatamente. Mas assim, agora, assim, infelizmente, vamos ter que começar indo pra reta final, eu tenho mais umas perguntas. Tivemos umas aulas, assim, do mundo digital, mas pensando também naquele jovem que tá cursando ciências contábeis, que tem interesse no mundo digital, que conselho, que dica que tu deixaria para esses alunos que têm esse interesse pelo mundo digital? Eu acho que assim, gente, a gente tem hoje, em termos de oportunidade, talvez temos assim, o ápice das oportunidades em termos do digital. Falando um pouquinho da contabilidade, de fato, a gente está aí navegando, né, na reforma tributária, principalmente a partir de janeiro de 2027, quando as mudanças vão entrar de maneira mais efetiva, aí, principalmente para o pequeno, muita gente vai precisar, né, de fato, mudar a sua forma como atua hoje, né? O cara que é profissional liberal, enfim, vai ter que migrar para PJ provavelmente, ou seja, CNPJ técnico, enfim. Então, isso indiretamente trouxe para o profissional contábil talvez a maior oportunidade de mercado até então. Né? Ao mesmo tempo que muitos olham como desafiador a reforma, e eu acho que vai mesmo, e vai aposentar muito contador, né? Isso é fato. Ao mesmo tempo, a gente olhando sob a ótica de oportunidade, talvez seja a principal, assim, né? Hoje, o que a gente... Só em termos de profissionais liberais, a gente já tem, segundo a estatística do IBGE, nós temos mais de 25 milhões de oportunidades. Que provavelmente, não digo todo esse número, mas uma boa parte desse número, né, a gente vai virar PJ de fato e não vai ir para o mercado contábil, vai acessar o mercado contábil. Sim. Gente, 1% disso é 35 mil oportunidades. Vai estar tudo precisando de contador. Todo mundo precisando. Então, assim, dentro da nossa área, sem dúvida, o melhor momento, para quem não iniciou, é o melhor momento de iniciar, de fato, dar aquela preparada ainda até o final do ano e botar a cara. Se desafiar. Se desafiar, com certeza. Ousadia, resiliência. Que analisando, assim, né, todo esse bate-papo, assim, super, super inovador, dá para perceber aí que tu é um cara que gosta de negócios, gosta de inovação. E quando tu era um piá lá na faculdade, tava lá na incubadora, porque tu é um cara que a tua base vem da incubação, né? Sim, de negócios, sim. De uma incubação, negócio quando vai sair um projeto vinculado à sua faculdade, né? Tu imaginava que ia chegar nesse nível, quando tava lá, assim, porque tu falou, né? Não gosto de contabilidade tradicional. Mas é bom eu queria ouvir tu falar para quem tá em casa, né? Porque às vezes acontece isso, né? Minha família tem um negócio, eu não tenho uma afinidade com contabilidade, talvez, né? Nem sei o que é contabilidade, mas tu achou uma oportunidade. Tu imaginava que ia chegar
aonde tu chegou agora tu tá jovem ainda, né? 33 anos, mas tu imaginava, assim, nesse período? Assim, ó, a gente sempre tem aquele pensamento assim, um dia eu vou ser grande, um dia esse negócio vai realmente impactar muitas pessoas e tal. Só que isso parece que fica muito no campo das ideias, né? Assim, sabe, daquele desejo lá que tá na mente, mas ele não tá... É difícil tangibilizar, sabe? Só que eu tenho parado para olhar de vez em quando, assim, um momento de sai do negócio e olha ele de fora. Um olhar 360 sobre o negócio como um todo. Gente, é muito gratificante e, assim, ó, o sentimento de orgulho é muito grande. Porque a gente não tinha nada. Como eu disse, o primeiro CNPJ foi o nosso e a gente não sabia nem como começar. E hoje já são mais de 800 pessoas, 800 clientes a nossa base, fora os que já passaram, né? Era só eu. A gente iniciou trabalhando numa salinha de 9 metros quadrados que cabia só 2 mesas. Era só eu e meu sócio ali. Hoje já são quase 20 pessoas dentro da nossa equipe. Legal. E assim, essa oportunidade que tá rolando, já vem novo produto. Imagina, a gente vai abrir agora nosso banco digital. Então, assim, ó, gente, é incrível. Assim, é incrível a sensação de alegria e de felicidade mesmo, de fato, né? Por a gente estar construindo tudo isso, tijolinho a tijolinho, né? Ralando bastante, trabalhando muito, 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 muito mesmo. Mas podendo se relacionar com muita gente legal, aprendendo bastante, conhecendo muita gente, né, de fato, que vai ajudando, né, no decorrer da trajetória, vai indicando, vai mostrando, a gente faz muito negócio com parceiros também por conta disso. Então, o orgulho define, assim, e assim, sabemos onde estamos, sabemos de onde viemos, né, sabemos onde estamos, mas a gente sabe também aonde a gente vai chegar. Com certeza. Então, esse nome, essa marca ainda vai bombar dar muito mais que legal, ainda, né? Sabe? Com todo esse desenho que a gente vem fazendo. E é bonito, assim, ver a forma que tu conta sobre o negócio. Apaixonada, né, pelo negócio. Falou assim, não tínhamos nada, construímos tudo, sabemos o valor disso, sabemos a importância. A gente até no episódio anterior estava falando sobre isso. Cara, é um tijolinho por tijolinho. É um pouquinho por pouquinho que a gente vai crescendo cada vez mais, né? Então, assim, e para caso alguém queira te procurar, Matheus, onde que a gente pode te encontrar? Para quem assistiu o episódio até agora. Legal, gente. No Instagram, então, é camargo.mateus_, Mateus com TH, ou, né, o próprio da Conte, é Conte Digital BR. Então, lá tem os nossos também outros contatos ali para ir direto para o WhatsApp, para a gente conversar, trocar uma ideia, entender um pouquinho do desejo exatamente da pessoa, se quer trabalhar com a gente, se quer ser nosso cliente, enfim. Tem vaga? A gente tem alunos? Temos vaga. Inclusive, estamos com vaga aberta agora. Olha aí, ó, para ti que tá em casa que é nosso aluno, tem vaga lá. Com certeza. E não esquece também de seguir no Instagram, o @lucrativamente, deu um branco aqui. @lucrativamente, e fazer inscrição também no nosso canal no YouTube. Assim tu vai ficar a par de tudo que tá rolando, que a gente tá criando para você aqui. E se por algum motivo tu não conseguiu assistir esse episódio, também pode ouvir ele lá no Spotify. E quando chega no final, assim, dá uma dor, né? Matheus, foi muito legal conhecer a tua história, adorei te conhecer, principalmente a história do teu negócio, ver toda essa paixão, esse amor que tu tem pela contabilidade, pela ideia de negócio que tu criou. Espero que isso sirva de inspiração, né, Júlia, para um monte de gurizada que tá em casa lá, que talvez acha que não vai ter potencial. Pô, tá aí, o cara tá crescendo, decolando na contabilidade. E eu fico super à disposição para trocar ideia com esse público, né? Com essa galera que tá aí nesse limbo aí, não sabe o que faz exatamente, assim. Então, eu adoro trocar ideia sobre isso, adoro negócio, enfim, adoro empreendedor, então eu também sigo super à disposição. Vou fazer um convite aqui, então, deixar registrado, ó, Matheus na disciplina FOIL. Vamos fazer um bate-papo sobre carreiras. Olha aí, ó. Bora, já tô pronto. Tchau, pessoal. Um abraço para vocês e até o próximo episódio. Tchau!